Bom dia, nefrolindas e nefrolindos! Hoje, perguntas e respostas vai reunir aqui dois temas: perda de proteína na urina e perda de sangue na urina. Cenário novo, cor de parede nova, muito orgulhosa do meu trabalho. Então, bora lá, quarta nefrológica começando, respondendo tudinho aí pra vocês. Primeira pergunta é: Thalita, meu xixi está espumando, o que pode ser? Bem, uma urina mais espumosa, e por vezes o paciente repara essa urina mais espumosa mais no início da manhã, por nosso xixi ser habitualmente mais concentrado na primeira urina da manhã. Então, essa espumúria, né, que é a espuma no xixi, ela pode ser o primeiro indício de sintomas que o paciente pode manifestar de perda de proteína no xixi, que em termos científicos a gente chama de proteinúria. Agora, essa manifestação clínica, essa manifestação dos sintomas, infelizmente, ela só acontece quando a proteinúria ela está numa quantidade muito intensa. Então, não devemos esperar essa manifestação clínica para diagnosticar a proteinúria. O que nos leva a outro ponto, que não teve pergunta sobre isso, mas aqui eu vou comentar. Tem algumas pessoas com algumas doenças com maior risco, né, de evoluir com proteinúria. Esse grupo de pacientes, esse grupo de pessoas precisa então monitorizar regularmente, pelo menos aí uma vez ao ano, a quantidade de perda de proteína na urina, que pode ser feita ou com urina de 24 horas ou com a amostra isolada de urina com a microalbuminúria, ou razão, albumina, creatinina na urina, é a mesma coisa, tá? E quem são essas pessoas? Pessoas diabéticas, pessoas hipertensas e pessoas com algum tipo de nefropatia, de glomerulopatias, tá? Ah, mas sem querer isso me levou a outra pergunta. Meu pai é diabético, Thalita, e no último exame vimos uma proteína na urina. O que fazer? Então, o paciente com diabetes e manifestação de doença renal, né, nem todo diabético necessariamente vai ter a doença renal pelo diabetes, que é a nefropatia diabética. Mas aqueles que apresentam uma manifestação é sim a perda de proteína na urina. O tratamento, gente, vai consistir aí do controle adequado do diabetes. Para isso, né, uma alimentação compatível, medicamentos adequados e um alcance aí de glicemia de jejum, glicemia pós-prandial e hemoglobina glicada adequada, além de controle de outros fatores, como hipertensão, cigarro, etilismo, tá? Isso tudo, todas essas condições potencializam a lesão renal pelo diabetes. Em específicos, sobre tudo isso... antes de continuar. Estudo, consequentemente, controlando o diabetes, vai controlar a nefropatia diabética e, consequentemente, também a proteinúria. Agora, existem sim medidas em específico para tentar minimizar, controlar essa proteinúria. E aí a gente fala de dois grupos de medicamentos, que são os medicamentos do grupo IECA e do grupo dos BRAS. Quem são eles? Enalapril, captopril, losartana, valsartana, homeosartana, similares. Lembrar que a gente não pode misturar esses dois, né? IECA com BRAS. Então, não posso tomar enalapril e losartana ao mesmo tempo, por exemplo, tá bem? E qual que é o mecanismo de atuação? Só lembrando, os que terminam em il, enalapril, captopril, do grupo dos IECAs, e os outros, losartana, homeosartana, valsartana, do grupo dos BRAS. E qual que é o mecanismo de ação desses dois? Aí, em suma, lembra que eu falei que na estrutura lá funcional do rim, que chama glomérulo, tem duas artérias que se conectam entre si, como se fosse uma mangueira contínua? Numa ponta, por onde entra o sangue, onde está entrando a água, que é a artéria aferente. Aí aqui no meio forma um tufozinho,
como se fosse uma mangueirinha enrolada, e que são as alças capilares, e saindo do resto dessa mangueira, desse resto desse vaso sanguíneo, a arteríola eferente. Esses medicamentos, por vias diferentes, mas chegando ao mesmo ponto comum, eles vão justamente dilatar essa arteríola eferente, que está saindo, para para fluir de uma maneira mais fácil esse sangue, diminuindo, então, consequentemente, a filtração de proteína ali nessas alças capilares. Então, pensa na mangueira, quando a gente diminui aqui, constringe essa mangueira aqui, a pressão aqui no meio vai aumentar e seria como se estivesse extravasando. Se tivesse um buraco ali, extravasaria mais água, né, pela mangueira. Agora, pelo contrário, quando a gente vai e tira essa constrição dessa mangueira, essa água vai fluir de uma forma mais fácil e vai diminuir esse vazamento, então, de água por esse buraco. Explicando aí de uma forma mais aproximada e exemplar para vocês entenderem, então, da importância desses medicamentos, tá? Bem, aí tiveram outras perguntas em específico que as pessoas não mencionaram a causa da sua proteinúria e perguntando como é que se trata. Se for uma doença autoimune, se essa proteinúria não se controla, apesar do uso, né, de um desses medicamentos, a gente tem sim outras alternativas de tratamento em específico para cada tipo de doença. E aí vai ter que ser estudado de uma forma muito particularizada, em que paciente, em que idade, para ver se vai usar algum imunossupressor, qual imunossupressor, que nós temos vários. Então, aqui eu não vou me adentrar porque as opções é um mundo à parte para cada situação. Então, acho que eu mais confundiria, ainda mais que por vezes, se você ainda não tem um diagnóstico muito redondinho, muito bem estabelecido, precisa ainda de serem dados alguns passos para definir exatamente o tratamento, né? Porque todo tratamento tem seu benefício, mas também tem seus riscos. E a melhor pessoa para ponderar isso com você vai ser o seu médico, tá bom? Gente, a prefeitura tá cortando aqui as árvores aqui perto. E como eu tava nos últimos dias envolvida aí com a pintura da casa, tô deixando pra gravar hoje, terça-feira, assim. E eu vou ter que gravar com essa interferência desse barulho. Fazer o quê? Consertando minha fala anterior, é podando, não é cortando. Aqui a rua é super arborizada, graças a Deus. Dá um frescor, né? Uma energia tão gostosa. Mas tem que fazer essa manutenção para serem evitados acidentes, tá? Mas dando continuidade, então. A próxima pergunta foi: Thalita, não sou diabético, nunca tive hipertensão. E no check-up viu perda de proteína no meu xixi. O que pode ser? Então, quase que volta aí a pergunta que eu acabei de mencionar sobre as possíveis causas de proteinúria. E aí, gente, é um leque à parte, porque em cada idade, em cada faixa etária, se predomina um tipo de doença responsável pela proteinúria. Existem inúmeras doenças, mas comentando que as mais frequentes, eu traria a doença por lesões mínimas, a GESF, a glomerulopatia membranosa, a glomerulopatia colapsante, diabetes, hipertensão, amiloidose e lúpus, por exemplo, tá? E aí, por exemplo, falando da doença por lesões mínimas, ela é super frequente de acontecer na criança, de uma forma que a gente fala que é uma doença primária. Quando foge dessa faixa etária, da fase, né, dessa faixa etária de criança, essa doença por lesões mínimas, ela deixa de ter esse contexto de ser primária e passa a ser secundária. Secundária é quê? Doenças
hematológicas, doenças virais, enfim, passa a ser fruto de algum outro problema e que por vezes o tratamento é o tratamento dessa doença que está secundariamente provocando a doença por lesões mínimas. Então, por exemplo, a doença por lesões mínimas pode acontecer em qualquer idade? Pode, mas é mais frequente em crianças e quando foge desse fato de ser criança, ela é menos frequente e ela deixa de muitas vezes ser primária para ser secundária. Agora, naquela faixa ali meio de adulto jovem, sabe? A gente pode ficar atento à possibilidade de ser GESF, mas pode ter outras doenças, né? O lúpus, IgA, enfim. E mais para a faixa etária de idoso, adulto, né, mais velho, chama atenção a ocorrência da glomerulopatia membranosa, que pode ser puramente uma doença autoimune ou ainda pode ser secundária, fruto de, por exemplo, doenças neoplásicas, ou seja, de câncer, de tumor de pulmão, de intestino, de próstata, mas principalmente aí tumores que a gente fala tumores de órgãos sólidos e não de sangue, não hematológicos, como a gente viu, por exemplo, na doença por lesões mínimas, tá? Agora, passando para o segundo tema em questão, perguntas que envolvem aí a perda de sangue no xixi, que é a hematúria. E a primeira pergunta foi, o que pode causar a perda de sangue no xixi? Para responder essa pergunta, a gente tem que diferenciar se esse sangue na urina tá vindo ali, né, do rim, de uma doença do glomérulo, ou é um sangue que se origina no trato urinário. Por quê? Essa dicotomia, né, a diferenciação se é de origem de um ou de outro, vai definir inclusive como prosseguir a investigação. Quando o sangue ele é de origem glomerular, ou seja, hemácias, que são são as células vermelhas do sangue, estão sendo filtradas ali no glomérulo, coisa que não era para acontecer. E aí, quando isso acontece, a hemácia ela fica esquisitona, sabe? Ela geralmente é bonitinha, né? Assim, côncava, tipo uma bolachinha. Mas aí, quando ela é filtrada ali no glomérulo, ela tem que se espremer para passar e ela perde a sua fisionomia normal, tá? Que é o que a gente chama de hemácias dismórficas, diferentes da forma, da morfologia habitual dela. Agora, quando essa hematúria ela acontece fora do glomérulo, a hemácia se mantém na sua forma, parece coraçãozinho, né? Na sua forma de bolachinha amassadinha. E ela pode ser oriunda. Então vamos para esse capítulo de hematúria que não é glomerular. Acontece, por exemplo, vinda do ureter, da bexiga, da próstata. Então pode ser por causa de um trauma. Você fez um procedimento urológico recente, acabou machucando ali alguma dessas regiões. Pode ser por causa de um cálculo, né, renal, quando o cálculo passa ali pelo ureter, que é bem fininho, um canudinho super fininho, acaba machucando. A própria infecção urinária, a bactéria tá ali se proliferando e invadindo a mucosa, né, da bexiga, até às vezes do ureter, e isso acaba machucando e podendo causar também a perda de sangue na urina. Pacientes que usam medicamentos que raleiam o sangue, seja um AS, seja um anticoagulante, tipo Marivan, Xarelto, Eliquis, isso acaba aumentando a chance de apresentar sangramentos espontâneos. E outra coisa é tumor, né? Então, tumor renal, tumor de ureter, de bexiga, também pode causar hematúria. Doenças prostáticas, cistite, né? Não só a cistite infecciosa, mas a cistite, por exemplo, por causa de uma radioterapia, é outra consequência e causa, né, de hematúria. E doenças hematológicas,
por exemplo, anemia falciforme, hemofilia, a hemoglobinúria paroxística noturna, que é a HPN, ela não gera a perda de hemácias no sangue, mas é de hemoglobina. Não, perda de hemácias na urina, no sangue não. Mas é a perda de hemoglobina na urina. E lógico, como diagnóstico diferencial aí de uma urina vermelha, são alimentos, né, e medicamentos que deixam essa urina com esse aspecto mais alaranjado ou avermelhado. Pergunta que parece besta e resposta longa, né? Agora, partindo para exemplos de doenças que causam a hematúria agora de origem glomerular, de longe a principal representante é a nefropatia por IgA, que muitos conhecem como doença de Berger, que hoje a gente tenta evitar essa nomenclatura, tá? Então, grave esse nome, nefropatia por IgA. Tem também o Alport, glomerulopatias do tipo, por exemplo, nefrite lúpica, doenças membranoproliferativas, glomerulopatias membranoproliferativas, glomerulonefrites relacionadas à infecção. E acho que para exemplificar seria isso. Na maioria das vezes, doença de membrana fina que eu não falei, então as principais então aí seriam essas, tá? Gente, eu separo as perguntas aqui muito próxima da gravação, então eu meio que tô quase que lendo e respondendo, sem aviso prévio, digamos assim. Então, por isso que às vezes a memória aqui tá falhando um pouquinho. E para chegar na última pergunta eu tenho sangue no xixi e não vejo. Gente, assim como a perda de proteína na urina a gente pode constatar só por exame e nem sempre ver a espumúria, a hematúria precoce, a hematúria às vezes ela pode ser só microscópica, só detectável ao exame, sem ser vista a olho nu lá quando você está fazendo o xixi, tá? Então, a gente inclusive diferencia se é uma hematúria microscópica ou macroscópica, tá? Não teve pergunta sobre isso, chegando aí ao ponto final da quarta nefrológica de hoje, mas um caso que eu peguei recentemente até no PA, que foi super interessante, era uma menina jovem, só que ela tinha todo um histórico familiar bem rico de mutação do BRCA2 na família, que é uma mutação que favorece alguns tipos de cânceres. E o pai dela também tinha tido câncer de origem do trato urinário, não lembro se era renal, de ureter, de bexiga, não lembro, mas tinha, além dessa mutação, tinha essa história familiar rica também, sabe? E ela estava já em investigação sobre esse risco genético dela, se ela teria herdado. E aí ela disse que já era tipo a terceira, quarta vez dela ali no pronto atendimento, por conta de uma hematúria macroscópica. E por conta disso, ela já chegou a tratar meio que empiricamente, como se fosse uma infecção de trato urinário, uma ITU, uma cistite, que não teve assim muito impacto. A cultura da urina na época veio negativa e que se recorria a essa hematúria. E aí eu perguntei assim, né, sobre controle pressórico, sobre sintomas sistêmicos, sobre percepção de edema, se ela já tinha tido história de cálculo, se ela já tinha feito alguma ultrassom recente ou algum outro exame de imagem para avaliar em específico ali o sistema urinário. E não. Só que uma pergunta que eu fiz, que ela falou assim: doutor, isso está acontecendo. É que ela reparou que a hematúria acontece sempre quando ela faz um exercício mais vigoroso, um treino mais intenso na academia, que aparecia essa hematúria. Que inclusive ela ficou um tempo sem perceber essa hematúria, que ela foi, né, perceber retrospectivamente, foi um momento que ela estava aí de férias e não tava good vibes, não tava ligadona assim em fazer a prática, né, do exercício físico. E aí eu expliquei a ela, né,
que esse diagnóstico, né, de hematúria provocada pelo exercício físico é um diagnóstico diferencial, um diagnóstico de exclusão, ainda mais com ela tendo esse risco genético alto para câncer, que a gente deveria primeiro diferenciar, né, se é hematúria glomerular, se é hematúria não glomerular, e investigar mais a fundo pela possibilidade de ser tumor, apesar dela ser muito nova, mas pelo risco genético muito alto por causa da mutação e da história familiar de câncer de origem do trato urinário, tá? Da mesma forma, eu ainda nunca tive um caso, né? Mas acontece de ter proteinúria ortostática, ou seja, a perda de proteína após longos períodos aí da pessoa na posição em pé. Então, dependendo aí da profissão, né? Isso acontece principalmente em indivíduos mais longitudiníneos e magros, assim, tá? Mas, da mesma forma, é um diagnóstico diferencial, um diagnóstico de exclusão. Tô falando diferencial errado. É diferencial, mas eu queria dizer que é de exclusão. Ou seja, a gente tem que afastar outras doenças, outras complicações para ir falar. E tem um exame que a gente também consegue, também, que cortou, eu tava falando rápido. Então, além de a gente precisar fazer outros exames para excluir outras doenças mais graves, né? A gente também tem uma forma de investigar. A hematúria, por exemplo, relacionada ao exercício físico, a gente pede a pessoa para ficar em repouso alguns dias, faz o exame e vê se tem hematúria. A tendência é que não tenha essa hematúria, já que a pessoa está descansada, né? Tá uns dias sem fazer. E depois pede para ela voltar à prática habitual dela de exercício físico e que ela relaciona a presença de hematúria e vê se essa hematúria recorre, tá? E a proteinúria relacionada ao ortostatismo é justamente o contrário, né? A gente faz a proteinúria com a pessoa com períodos de tempo mais deitada e a hematúria e a proteinúria com ela por mais tempo em pé. Tá certo? Beijo, aciona o Nefrocol na sequência, perguntinhas pra semana que vem. Beijo enorme, gente!